Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo bem? Bom, chegamos à nossa terceira aula sobre período regencial no Brasil e nessa aula o que nós vamos estudar? As regências unas de Padre Feijó e Araújo Lima e toda a questão que envolveu o período final da regência no Brasil no que diz respeito ao Clube da Maioridade, certo? Bom, lembrando que todos os materiais necessários para que você acompanhe esses conteúdos estão disponíveis. É só você buscar aqui na descrição desse vídeo o nosso grupo do Telegram e neste grupo nós temos o material todo formatadinho, todo bonitinho, em layout completamente personalizado pelo pessoal da Gruna, que inclusive os contatos também estão aqui na descrição, beleza? Então, você vai ter a aula aqui de conteúdo com o professor e o quadro, mas você também vai ter a possibilidade de acessar tudo que a gente conversar, tudo que a gente discutir aqui em um material organizadinho, em um material todo certinho que vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Bom, antes de começarmos essa aula, você também não pode esquecer daqueles 3 passos básicos que você só vai conseguir passar no vestibular, só vai conseguir passar no curso que você quer se você realizar, que são, primeiro, curtir o nosso vídeo, segundo, se inscrever no nosso canal e terceiro, deixar um comentário, seja um elogio, uma crítica, uma sugestão, um complemento, o que você desejar, beleza? Certo? Então, pegou o seu caderno, pegou o seu lápis, agora é a hora da gente continuar aquilo que nós estávamos vendo nas aulas passadas. Então, se você chegou aqui nessa parte 3, não esqueça que nós temos mais 2 aulas ainda anteriores que você precisa assistir para você entender todo esse conteúdo, certo? Bom, o que nós tivemos, galera, após o ato adicional de 1834? Porque uma série de questões que nós vamos analisar nessa aula são reflexos, são consequências daquele ato que nós estudamos na aula passada. Então, o que a gente vai focar aqui agora, nesse momento? Eu preciso entender o que ocorreu após o ato adicional de quando? De 1834. Esse ato, que vocês sabem, deu uma grande autonomia, inclusive, para as assembleias legislativas provinciais. Lembram disso? Assim como o que aconteceu com a criação da Guarda Nacional, com a criação do Código de Processo Criminal, o ato adicional de 1834, ele fez parte daquela política da ala dos liberais moderados para que houvesse uma descentralização no que diz respeito ao poder de decisão, ao poder de justiça, ao poder de legislar no nosso país. Então, tudo isso fazia parte de um projeto de descentralização. Sempre lembrando, não é que eles não queriam que existisse um governo centralizado, um governo federal. Eles queriam que esse governo existisse, eles precisavam desse governo. Mas o grande interesse desse grupo dos liberais moderados, liderados inclusive pelo Padre Feijó, era que algumas decisões muito importantes, como questões relacionadas a impostos, questões relacionadas a medidas legislativas, que isso fosse centralizado de uma forma regional e não apenas no âmbito federal, correto? Então é necessário que você entenda esses movimentos políticos. Bom, após esse ato adicional, claro que veio somado a outras medidas, como eu já expliquei para vocês, a criação da Guarda Nacional e também do Código de Processo Criminal, nós tivemos a formação de 2 grupos. E esses 2 grupos, eles são importantes para a gente estudar. Bom, então vamos entender quais são esses 2 grupos. Então, após o ato adicional, aconteceu a formação de 2 grupos políticos. Galera, o que é importante aqui a gente entender? É como se esses grupos políticos fossem uma consequência no seguinte sentido: parte que concordava e parte que não concordava com o que havia sido feito.
Basicamente é isso. Esse é o resumo. Nós temos uma galera que concordava com essa descentralização e nós tínhamos uma galera que não concordava com essa descentralização. E aqui nós vamos dividir esses dois grupos em, número 1, os chamados progressistas. Progressistas. E o grupo 2, que eram os regressistas. Galera, em resumo, para ficar fácil, para ficar tranquilo, para que você entenda, os progressistas era aquela ala política que apoiava as medidas que estavam sendo feitas, correto? Que apoiava as medidas que estavam sendo feitas. Os regressistas era aquela ala da política brasileira nesse contexto que não desejava que houvesse essa descentralização que estava acontecendo na regência trina permanente, nas medidas do ministro da Justiça, do padre Feijó, certo? Então nós temos um lado que era favorável às medidas e um lado que não gostava, que era desfavorável a essas medidas. Basicamente, desta forma, se você entender, se você compreender, fica fácil da gente analisar esse momento, certo? Então nós tivemos um ato somado com outras medidas e a partir do momento que isso foi acontecendo, tivemos uma divisão. Pessoas que concordavam e pessoas que não concordavam. Nós também estudamos, na aula passada, que dentre as medidas tomadas na regência trina permanente, nós tivemos, ainda associado a esse ato adicional, aquela medida, aquele elemento jurídico que dizia, jurídico e legislativo que dizia, a partir de agora quando? A partir de 1835, porque o ato é de 1834, mas que eu vou explicar para vocês, começa em outubro de 1835, nós vamos ter uma regência una, ou seja, o executivo que está substituindo Dom Pedro II vai estar centralizado em apenas uma pessoa e não mais em 3, correto? Então olha que interessante. E aqui onde entram esses grupos, nós vamos perceber que a primeira regência, que é a regência do padre Feijó, vai ser mais aliada aos progressistas, e a segunda regência, que é a regência do Araújo Lima, vai ser alinhada aos regressistas. Tanto é que ela é chamada do regresso à ordem, certo? A regência que foi responsável para que houvesse um retorno a um processo de centralização das decisões no nosso país. Então é exatamente a partir desse momento que nós vamos focar, certo? Então, qual foi essa primeira regência una? Porque a gente precisa entender, porque a partir desses atos, a partir de tudo aquilo que foi decidido na regência trina permanente, nós tivemos a regência una. E qual foi a primeira? Bom, então de 1835 a 1837, nós tivemos a regência una, que estava nas mãos do ex-ministro da Justiça, chamado Padre Feijó, Padre Diogo Feijó. Lembrando que a regência una do Padre Feijó estava mais alinhada com os progressistas do que, obviamente, com os regressistas, correto? Só que, galera, de quando até quando que foi, em questão temporal, de outubro de 1835 a setembro de 1837. Mas, em ideal análise, se nós seguirmos a lei, esse governo deveria durar 4 anos. Por que que não durou 4 anos? Por que que ele acabou antes do período que a lei determinava? E aqui nós precisamos entender algo que eu vou começar a falar para vocês agora, mas nós vamos ter uma semana só disso posteriormente. Bom, ele assume em um momento de imensa
instabilidade, imensa estabilidade política e social. É um momento onde o Brasil vai ter uma série de revoltas, vai ter uma série de levantes populares, ou seja, ele realmente assumiu o Brasil no meio de um caos político, no meio de um caos social. Era uma pressão dos regressistas, era uma pressão da própria sociedade para que o Brasil realmente retornasse aos eixos, era uma pressão muito grande de grupos, inclusive aliados, para que ele conseguisse administrar o país, para que ele conseguisse colocar as coisas como elas deveriam ser feitas. Acontece que, em um momento onde ele passa, inclusive, a tomar algumas medidas totalmente arbitrárias, totalmente autoritárias, como o fechamento de casas legislativas, para ver se ele conseguia conter a pressão, para ver se ele conseguia conter todos os problemas que estavam acontecendo no governo, ele renuncia. Então, por que esse governo ele durou tão pouco tempo? Não chegou a completar 2 anos, porque ele renunciou. Então, 1 ano e 11 meses depois, ele renuncia ao poder. Por quê? Porque ele governou, como eu falei para vocês, de outubro de 1835 até setembro de 1837, não completou 2 anos, porque ele renunciou. Então, no meio dessa imensa instabilidade política e social, acontece em 1837, vamos colocar aqui, setembro de 1837, vai acontecer a renúncia. Bom, nesse momento em que ele renuncia, obviamente, o país não poderia ficar sem alguém para comandar. A gente não pode simplesmente soltar o país e deixar com que os levantes tomassem conta e deixar com que as revoltas, que inclusive estudaremos em momento oportuno, eles acabassem com o Brasil. Então, o que ocorreu, galera? Nós tivemos, nesse momento, de 1837 até 1840, mais uma regência una, certo? Então, nós tivemos mais uma regência una. A regência una de um cara chamado Araújo Lima. Então, prestem atenção para que vocês entendam os movimentos. O Araújo Lima, ele assume logo após esse processo de renúncia do padre Feijó. Ele assume inicialmente interinamente e logo ele é eleito ali. Lembra que nós analisamos que todas essas eleições eram feitas não só mais através do parlamento, mas também realmente com eleições em que os cidadãos poderiam escolher. Então, ele foi eleito e ele governa de 1837 a 1840. Ele também, claro, enfrentou um processo de várias crises, um processo de levantes populares, um processo de crise, só que a grande bandeira do governo dele foi o regresso à ordem. Então a gente precisa escrever isso. Nós precisamos entender esse chamado regresso à ordem. Ele era alguém que estava aliado ao partido, à ala dos regressistas, e ele tinha toda essa pretensão. Eu preciso fazer, deixa eu arrumar a câmera, com que o Brasil volte aos eixos. O meu grande objetivo, que é inclusive que eu coloquei no material para vocês, era restaurar a autoridade estatal, fortalecer o executivo e eliminar a desordem que se espalhava pelo país. Então, basicamente, esse era o objetivo dele, esse regresso à ordem. Só que, em termos legislativos, ele também colocou em prática, em 1840, uma medida muito importante, que foi a Lei de Interpretação
do ato adicional. Lembra do ato adicional de 1834, que dava uma grande autonomia para as assembleias legislativas? O que acontece a partir do momento dessa lei de interpretação do ato adicional é que aqui, nós tivemos, e de novo eu vou recorrer ao nosso material, uma diminuição da autonomia legislativa concedida às províncias em 1834. Então, o que nós tivemos nesse momento? O que esse ato ele representou? O que essa lei ela representou? Então, nós tivemos uma redução da autonomia do legislativo provincial. Então, aquelas assembleias legislativas provinciais que tinham adquirido bastante autonomia no que diz respeito às leis, no que diz respeito à tributação, no que diz respeito a decisões importantes, no que diz respeito aos gastos públicos, tem uma redução nessa autonomia devido à lei de interpretação do ato adicional. Só que agora que chega um momento muito importante e que eu inclusive queria recitar uma musiquinha para vocês, queria recitar versos para vocês, que diz: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Galera, nesse momento, mesmo com os esforços do Araújo Lima, o Brasil estava um caos, o Brasil estava um problema muito grande. A regência trina provisória havia passado, a regência trina permanente havia passado, a regência una do Feijó havia passado, a regência una do Araújo Lima estava acontecendo. O Brasil não conseguia evoluir, uma série de levantes, uma série de revoltas, briga dos progressistas, briga dos regressistas, e de repente levantam-se vozes falando: o Brasil só vai ter jeito se o Dom Pedro II assumir. Mas o Dom Pedro II, nesse contexto, ainda não tinha idade. Ele era um adolescente, ele ainda não era maior de idade, ele não tinha sua maioridade. Então, o que aconteceria? Eles teriam que criar alguma manobra política, alguma manobra jurídica, para que mesmo antes dos 18 anos, o Dom Pedro chegasse ao poder. Então eles teriam que fazer isso. Lembrando, como eu já havia explicado para vocês, o Dom Pedro, ele nasceu, o Dom Pedro II, em 1825. Então, em 1840, ele tinha ali os seus 15 anos de idade, que é o momento onde ele vai assumir o poder. Pensa, o imperador com 15 anos. Mas como que isso aconteceu? Como que isso pôde ocorrer? É nesse momento que entra em cena o chamado Clube da Maioridade. Então aqui nós vamos analisar a chamada formação do Clube da Maioridade. Lembrando que esse Clube da Maioridade, ele se formou durante o governo do regente Uno Araújo Lima. E quem era o responsável por esse Clube da Maioridade, que inclusive está logo acima dos versinhos que eu cantei para vocês, presidido pelo liberal Antônio Carlos de Andrada e Silva. Esse Antônio Carlos de Andrade Silva era o grande presidente desse Clube da Maioridade. Lembrando que esse Clube da Maioridade, ele tinha uma tendência progressista, uma tendência liberal moderada, ou seja, era um grupo oposicionista ao governo da época, certo? Então esses opositores começam a pressionar o parlamento, encaminham projetos, começam um convencimento ao Dom Pedro II, porque era necessário convencê-lo a assumir o poder antes dos 18 anos,
passam a pressionar a sociedade. É no momento onde a imprensa começa a colocar esses versinhos que eu li para vocês. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. É nesse momento que acontece todos esses rearranjos. Até que, devido a uma pressão social, devido a uma pressão no parlamento, devido a um grupo liberal, ao grupo progressista realmente alinhando, emaranhando tudo para que o Dom Pedro assumisse, que no dia 23 de julho de 1840, nós temos a chegada de Dom Pedro II ao trono. Então é nesse momento onde nós temos essa aprovação dessas pressões todas e ele vai prestar o juramento nesse dia 23 de julho de 1840. Eu trouxe para vocês o nosso material algumas questões bem importantes, inclusive a proclamação da Assembleia Geral do Parlamento ao povo brasileiro sobre a antecipação da maioridade, porque eles precisavam justificar o que eles estavam fazendo, nem que seja de uma forma formal, mas era necessário falar assim, olha, estamos antecipando por conta disso. E olha o que foi escrito na época. Brasileiros, Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual do senhor Dom Pedro II, com que a divina providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes a governos excepcionais, então uma crítica à regência, ao período regencial, e presenciando o desejo unânime do povo desta capital. Convencida de que com esse desejo está de acordo de todo o império, para conferir-lhes ao mesmo augusto senhor o exercício dos poderes que pela Constituição lhe competem, houve por bem, por tão ponderosos motivos, declará-lo em maioridade, para o efeito de entrar imediatamente no pleno exercício desses poderes como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, como eu falei para vocês, foi aprovada e já de imediato aconteceu a posse. Então era algo realmente urgente que estava tomando conta do país naquele momento. E eu trouxe para vocês também as palavras do Pedrinho perante a Assembleia. Olha o que ele vai dizer. Juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do Império, observar e fazer observar a Constituição Política da Nação Brasileira e mais leis do Império e prover ao bem geral do Brasil, quanto em mim couber. Desse momento, inicia, em julho de 1840, o segundo reinado no Brasil, certo? E assim acabamos o período regencial. Lembrando que o período regencial ainda vai ser falado aqui no canal. Por quê? Nós temos ainda 3 aulas de resolução de exercícios e nós temos ainda que estudar cada um desses atos que eu falei para vocês, ato adicional, Código de Processo Criminal, criação da Guarda Nacional, todas essas medidas eu quero fazer vídeos isolados sobre isso, então a importância de você acompanhar o nosso canal para que você tenha um conhecimento específico sobre o tema. E eu também quero fazer o seguinte, isso é muito, muito importante, nós vamos ter uma semana das revoltas regenciais. Eu não falei sobre as revoltas regenciais para vocês. Por quê? Porque é um assunto muito extenso. São várias revoltas, são vários levantes. Só que isso a gente vai trabalhar depois dessa nossa semana da regência, tá bom? Agora, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter ainda 3 aulas de resolução de exercícios pela frente, depois mais uma aula de indicação de materiais para vocês, para nós fecharmos a nossa semana da regência. Beleza? Tranquilo? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se você surgiu nesse vídeo, não esquece que tem mais 2 para trás ainda, certo? Para você entender todo o cenário. E nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço, grande beijo e continue nos acompanhando, porque aqui você aprende história definitivamente.